Oi, crianças, cá estamos nós aqui para responder as questões que eu passei para vocês de reações de saponificação. Vamos enrolar, não? Bora começar. Primeira questão diz, considere o texto. E a gente tem que dar bastante atenção ao texto, porque ele nos ensina o que a gente precisa para responder, tá? Reação direta entre dietas ricas em gorduras saturadas e ataque cardíaco é bem conhecida. Ácidos graxos saturados são geralmente encontrados em gorduras sólidas ou semissólidas, graxos saturados, tá? Sólidos ou semissólidos, enquanto ácidos graxos insaturados usualmente são óleos. Então, saturados são sólidos ou semissólidos, insaturados são óleos. Como resultado, os nutricionistas recomendam o uso de óleos vegetais líquidos para cozinhar, e as pessoas em geral estão cientes desse conselho. Menos conhecido, contudo, é o processo pelo qual são feitas as margarinas e as gorduras semissólidas usadas para cozinhar. O hidrogênio é adicionado nas ligações duplas de óleos insaturados para convertê-los em gorduras sólidas ou semissólidas de melhor consistência e com menor chance de estragar. Esse processo, que a gente chama de hidrogenação, diminui o número de ligações duplas, mas também produz ácidos graxos trans a partir de ácidos graxos naturais. Então, vamos lá. Pede para considerar também essas duas estruturas aqui. Com base nos dados considerados, afirma-se: a estrutura A apresenta um mol de molécula de gordura. Se a gente retorna aqui, a gente vê que gorduras são semissólidas e são saturadas. O que é uma molécula saturada? É aquela que só tem ligação simples. E a gente observa aqui em A insaturações, tá bom? E B representa o mol de molécula de um óleo. Se a gente retorna lá também, a gente vê que os óleos aqui no texto fala que são insaturados. E a cadeia aqui só apresenta ligação simples. Se tivesse uma dupla no B, nós seríamos capazes de ver, tá? Ela estaria sendo mostrada, o que não é o caso. Por isso, a afirmação 1 é falsa, tá? A segunda diz que, colocando para reagir 1 mol da substância A com 5 mols de hidrogênio, obtém-se 1 mol da substância B. Então, olha, aqui no caso, quando a gente fala de adicionar hidrogênio, é aquela reação de hidrogenação. 1 mol de hidrogênio quebra uma ligação dupla. E repara que nessa substância A nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casos de insaturação. Então, se nós adicionarmos 5 mols de H2 na substância A, ele vai se transformar no B? Sim, é verdade. E o terceiro afirma para a gente que o texto se refere a um tipo de isomeria chamado geométrica. A gente não tratou disso ainda, vai ser um assunto que vem para frente, mas em que há diferença quanto à disposição geométrica dos grupos ligados a carbonos e ligação dupla. Isso sim é verdade. Então aqui, olha, a gente pode ter caso de isomeria geométrica, sim. Isso é verdade, e justamente por isso a resposta dessa questão é a letra E, tá bom? Vamos dando sequência. Mesmo que vocês não tenham acertado tudo, observar alguns pontos aqui é muito legal, tá bom? Questão seguinte diz: evitar ou controlar o impacto causado pelas atividades humanas no meio ambiente é uma preocupação mundial. Como em muitas outras atividades, a fabricação de produtos químicos envolve risco, mas a indústria química, apontada por muitos anos como vilã nas agressões à natureza, tem investido em equipamentos de controle, em novos sistemas gerenciais e em processos tecnológicos para reduzir ao máximo o risco de acidentes ecológicos. Quando se utilizam sabões e detergentes nos processos de lavagem,
industriais ou domésticos, os resíduos vão para o sistema de esgoto. Após algum tempo, os resíduos são decompostos por micro-organismos existentes na água. Disse, então, que esses compostos são biodegradáveis. Essas estruturas apresentadas a seguir são exemplos dessas substâncias. Então, aqui, duas substâncias, eu quero que vocês observem que aqui, ó, é aquele sal característico de um sabão, tá? Com base nas estruturas observadas, pode-se afirmar que sabões são produtos de hidrólise ácida de éteres. A resposta está, essa afirmativa aqui no caso, é falsa. Porque, primeiro, não é uma hidrólise ácida, é uma hidrólise alcalina. E não é de éteres, é de ésteres, tá bem? Detergentes são compostos orgânicos obtidos a partir da hidrólise de gorduras animais e óleos vegetais. Tá meio certo, tá bom? Mas meio certo não é correto, é falso. Porque no caso a gente está falando de, quando fala daquela forma, não é um detergente, é sabão. Os detergentes mais comuns são sais de ácidos sulfônicos de cadeias curtas. Esse aqui, ó, é um detergente, este aqui é um sabão, tá? Laurato de sódio é sabão, laurobenzeno sulfonato de sódio é um detergente. O que faz o sabão e o detergente funcionarem bem é, além da estrutura polar, que eu já circulei aqui, tem uma cadeia grande em torno deles, tanto de sabão como detergente. Então, ácido sulfônico de cadeia curta é o problema. Se tivesse escrito ácido sulfônico de cadeia longa, nós teríamos uma resposta certa, tá bom? Na letra D, fala que tanto os sabões quanto os detergentes derivados de ácidos sulfônicos são denominados catiônicos. Só que não é isso que a gente vê. A gente tem o cátion e tem o ânion em ambos, justamente para dar essa característica polar. E o último, que a gente já sabe que é a resposta, né? Na estrutura do sabão, a parte apolar interage com a gordura e a parte polar com a água. Foi o último tópico que eu tratei na aula com vocês. Então é isso. Respondemos a nossa resposta, a letra E. E se ficou alguma dúvida, não hesitem em colocar comentário embaixo, que a gente dá um jeito de responder, ou então me procurar pessoalmente, que a gente dá um jeitinho, tá bom? É isso, se cuidem, até a próxima.